Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agendas sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado para falar sobre os mais variados temas da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento sob o prisma da sustentabilidade. E para isso convidamos João Paulo Capobianco, que é biólogo, ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e atual presidente do IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade. Obrigado, Capobianco, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar com vocês. Capobianco, a sua trajetória é marcada por atuação em questões socioambientais. Como que tudo começou? Olha, uma história antiga, começou, na verdade, numa questão familiar, né? Eu sou descendente de fazendeiros de café, da parte do pai, da parte da mãe. Certo. Da parte do pai são engenheiros. Né? E o meu avô tinha uma fazenda muito grande, e ele era um ambientalista na virada do século passado, né? Ou seja, nos inícios dos anos 1900. E ele tinha uma grande propriedade, uma grande fazenda de café, e ele possuía uma grande mata, uma área incrível na época, só para você ter uma ideia. Ele possuía mais de 60% da área total dele com floresta primária, que era uma coisa muito difícil na época. Inclusive porque depois veio a crise de 29, da Bolsa, onde o mundo entrou numa crise econômica. Crash. O café despencou o preço. E todos os fazendeiros da região fizeram o quê? Desmataram e sobreviveram da madeira. E qual era a região? Região de Guaxupé, sul de Minas Gerais, divisa com São Paulo. E o meu avô não fez isso, ele preservou a floresta. Então, quando eu era criança e jovem, enquanto ele ainda estava vivo, meu avô morreu com 98 anos. Viveu bem. Eu convivi com essa floresta, né? Uma floresta linda de Jequitibá. Tinha um Jequitibá que precisava de 13 pessoas para abraçar. Coisa linda. Meu avô chamava de vovô da mata. Era lindo, era muito bonito. A família toda se envolvia, se envolveu muito naquilo. E aí ele faleceu. E ocorreu aquilo que acontece na maioria das famílias. Dividiu-se a fazenda, eram 9 filhos. E alguns filhos, infelizmente, não eram nem os filhos, eram os descendentes, né, os netos diretos dele. A primeira providência que tomaram foi vender a madeira. Né? Então, naquele momento, eu me organizei junto com primos e amigos ali, fizemos um movimento para defender a mata do Major, porque meu avô era major. Né? E aí começou. Dali eu passei para a Jureia, uma luta pela estação ecológica da Jureia. Iguape. Exatamente. Depois eu me envolvi na criação da SOS Mata Atlântica. Perfeito. Depois do Instituto Socioambiental e acabei chegando aqui nesta sala. Tá certo. E na sua trajetória também é muito marcante a sua atuação, tanto no primeiro setor, junto ao governo, quanto no terceiro setor, junto às ONGs, pelo próprio histórico. Passou pela fundação de ONGs históricas, como a SOS Mata Atlântica e outras. Vamos falar primeiro do primeiro setor, né? Qual que é o grande aprendizado que você, se tivesse que destacar um aprendizado dessa tua convivência com o primeiro setor, qual seria? Olha, para mim o que mais impressionou ao ir para o governo foi a enorme capacidade e o potencial de trabalho que você tem quando existe vontade política para fazer. Né? Esse foi algo que me surpreendeu. Quando eu fui para o governo, quando eu fui convidado pela então ministra Marina Silva para assumir a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, eu conversei com amigos, né, e vários deles me diziam: você está louco, ir para o governo, vai lá, não consegue fazer nada, você é uma pessoa acostumada a realizar, você vai ficar frustrado. Mas isso não me demoveu, porque um convite da Marina Silva é irrecusável. É uma ordem. Então eu assumi, fui e me surpreendi como é possível realizar, como é possível produzir resultado quando, repito, há vontade política. E nós vivemos um período muito rico, no primeiro mandato do presidente Lula, principalmente, e a ministra Marina Silva tinha muita capacidade, muita interlocução com o governo, e nós pudemos fazer muito. Por exemplo, né, que é um grande orgulho ter participado disso de forma ativa, foi o processo para a redução do desmatamento da Amazônia. Perfeito.
que foi algo histórico, inédito, porque até então não se havia conseguido um processo de redução consistente e permanente como nós iniciamos em 2004, e esse processo até hoje continua ocorrendo, embora esse último ano haja más notícias e tendências de volta ao crescimento, mas nós tivemos aí muitos anos, 8 anos, de redução consistente de desmatamento a partir de um programa implantado a partir de 2004, onde, repito, o que mais pesou foi a vontade política de se fazer algo de forma consistente. Resumindo, o grande aprendizado é a força da vontade política. O compromisso ético, o compromisso com a trajetória da sociedade, o compromisso com obter resultados. Eu me lembro só um detalhe que eu acho importante, que quando nós iniciamos esse trabalho, alguns interlocutores nos diziam, olha, é loucura, porque se o Ministério assumir como sua proposta reduzir o desmatamento da Amazônia, as chances de conseguir são muito pequenas. Sim. E vocês sairão derrotados. E eu me lembro que a ministra Marina disse uma coisa muito importante na época. Ela falou, olha, se nós falharmos, eu prefiro sair derrotada do que ficar aqui, não ter conseguido e ter me omitido de fazer esse trabalho. A disposição política, né, para tentar. Vou pedir licença para chamar uma vinheta, que é o Benchmarking Brasil, que certifica os detentores das melhores práticas há 11 anos. Empresas e gestores com boas práticas, o Benchmarking Brasil foi feito para vocês. Benchmarking Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. Capobianco, esse é um programa que leva muita informação, muito conteúdo para aqueles que nos assistem. E tem vários quadros. Um deles chama-se Minuto Cidadão, que sempre traz dicas, informações e interesse do cidadão, né? Isso também, a cidadania também faz parte da sustentabilidade. Que o nome desse programa é Cultura de Sustentabilidade. Vamos assistir a dica de hoje do Minuto Cidadão. Você sabe qual é e como funciona o sistema político brasileiro? No mundo, existem 2 sistemas políticos, o parlamentarismo e o presidencialismo. O Brasil adota o presidencialismo. Esse sistema, ele impõe a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele compõe chefe de poderes executivo, presidente da República, governador do estado, prefeito. O legislativo são as casas legislativas, Congresso Nacional, no caso da União, Assembleia Legislativa, no caso do estado, e Câmara dos Vereadores no município, e o judiciário, que é composto pelos tribunais e juizado. No presidencialismo, existe harmonia entre esses poderes, ou seja, nenhum pode impor a vontade aos demais. No caso do Brasil, a Casa Legislativa e os presidentes, prefeito e governador, são eleitos por um período de 4 anos. Uma curiosidade é que a Casa Legislativa pode demitir o chefe do Poder Executivo por meio de impeachment. Porém, o contrário não pode acontecer. Em nenhum momento o presidente pode dissolver o Congresso Nacional. É o Minuto Cidadão levando informação até você. Estou entrevistando João Paulo Capobianco, que é presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Nós estávamos falando sobre o grande aprendizado que foi trabalhar junto ao primeiro setor. Agora eu quero que você fale sobre o terceiro setor. Você passou pela SOS Mata Atlântica, o ISA, Instituto Socioambiental, e hoje está no Instituto Democracia e Sustentabilidade. Qual que é o grande aprendizado de atuar junto ao terceiro setor? O terceiro setor é uma oportunidade, digamos, quase que única, né, de aliar o idealismo, né, a vontade de solucionar problemas importantes
da sociedade brasileira, no caso, com a oportunidade de organizar uma ação de forma estruturada. A minha primeira iniciativa no terceiro setor foi mesmo antes da SOS Mata Atlântica, na criação da Associação em Defesa da Jureia. E nós criamos naquela ocasião, na década de 80, essa Associação em Defesa da Jureia, justamente por perceber que a defesa das questões socioambientais, que vão desde o meio ambiente, da natureza em si, até a diversidade cultural, a diversidade social, que o Brasil é muito rico, né? Essa atividade exige um planejamento, exige uma ação permanente e, mais do que isso, exige o envolvimento de um número grande de pessoas. Isso é possível através da estruturação de processos, da organização de projetos, de atividades, de iniciativas, da busca de apoio, seja o apoio material, seja do apoio financeiro, seja do apoio voluntário que o terceiro setor permite, e talvez seja uma das grandes riquezas desse setor, que é justamente aquela dedicação de muitos profissionais de altíssima qualidade, que vêm ou de experiência do governo ou de experiência do setor privado, mas que decidem dedicar parte da sua experiência, do seu acúmulo, para causas de interesse da chamada sociedade civil. Né? Então, o terceiro setor é extremamente importante, extremamente dinâmico e tem um papel no Brasil fundamental, né? Teve um papel muito grande na redemocratização do Brasil e tem um papel de liderança inconteste na defesa dos aspectos socioambientais do país. Nós falamos sobre os aprendizados no primeiro setor e do terceiro, agora vamos falar das diferenças. Como foi estar no primeiro setor e como é estar no terceiro setor? Qual que é a diferença para você? Olha, a diferença é muito grande, porque no primeiro setor, quando há vontade política, quando você está no primeiro setor com uma meta concreta e com objetivos claramente definidos, a sua capacidade de realização é muito grande. Então, você tem o impacto da sua ação, né? A sua capacidade de intervir em processos importantes de toda a problemática socioambiental é muito potencializada no primeiro setor, repito, quando há vontade de fazer e compromisso de fazer. Agora, eu não consigo ver o primeiro setor atuando com capacidade, com competência, sem uma articulação com o terceiro setor. Na questão socioambiental, seja para a defesa do meio ambiente, a defesa da diversidade cultural, a questão indígena, a questão quilombola, a questão dos caiçaras, que estão muito ligados com a defesa ambiental, se você não tem uma forte ligação, onde haja uma identidade entre o primeiro setor e o terceiro setor, que está muito bem representada nos conselhos. Se você olhar, né, hoje, por exemplo, o Brasil possui o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o maior conselho da República que tem a participação da chamada sociedade civil organizada. Então, ali é um ambiente extremamente importante, porque quando você está no primeiro setor, o grande risco, né, e o grande equívoco que muitos cometem é de, ao se ver diante da possibilidade de realizar, passar a fazer e tomar decisões, definir prioridades isoladamente. Esse é o grande erro. A sabedoria, na minha opinião, de estar no primeiro setor e ser eficiente é se manter aberto, permeável às reflexões da sociedade, às diretrizes da sociedade e, para isso, criar uma gestão mais participativa, mais democrática. Perfeito. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Publicações. O Instituto Mais, ele tem por vocação compartilhar o conhecimento para construir massa crítica em sustentabilidade. Isso sem informação é impossível. Nós temos muitos livros, e-books, revistas que são distribuídos gratuitamente para aqueles que participam dos nossos eventos. Ou então, alguns estão disponíveis para free download no site. Vamos assistir? Leitura obrigatória para quem atua ou se interessa pelo tema sustentabilidade. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias.
conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Como eu disse, Capobianco, nós temos vários quadros, sempre levando algum tipo de informação do interesse de quem está assistindo. O próximo quadro chama-se Minuto Saúde e traz dica de bem-estar, hábitos saudáveis, da alimentação. Muito bom. Qualidade de vida também é sustentabilidade. Vamos assistir. Olá, eu sou o chefe Luiz e esse é o Minuto Saúde. Estamos mais uma vez aqui na Casa do Zezinho, ONG localizada na Zona Sul de São Paulo. E hoje vamos fazer uma receita de bananada com casca de banana. Para essa receita nós vamos precisar de banana, água, açúcar, canela e cravo. Nós cortamos as bananas em rodelas finas com a casca e colocamos para cozinhar numa solução de água e açúcar. Agora nós vamos colocar a canela e o cravo. Depois de reduzir 20 minutos, esse é o resultado da bananada. Uma vida saudável é uma vida bem aproveitada. Até a próxima! Eu estou entrevistando o João Paulo Capobianco, que é biólogo e presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Vamos falar sobre desenvolvimento, sobre o prisma da sustentabilidade, né? Existe, assim, algum país que mereça ser destacado por estar mais próximo dessa realidade ou que tenha um fato que comprove essa realidade ser mais factível? O Brasil poderia ser considerado um desses países? Olha, nós temos alguns países que se destacam no campo da sustentabilidade, no sentido de que assumiram de forma mais consequente ações e iniciativas que buscam, por exemplo, fazer uma gestão inteligente dos recursos naturais e fazer uma gestão inteligente da energia. Perfeito, né? São os países escandinavos, né? A Noruega, a Suécia, são países que avançaram muito nessa agenda. Nós temos alguns países que estão ainda longe de uma posição de destaque, mas que estão fazendo um trabalho grande nesse sentido, que é a Alemanha também, buscando estimular e criar oportunidades responsáveis de uso de energia, da questão do lixo, também, que é um dramático problema, a reciclagem, a redução da produção e a reciclagem daquilo que for descartado, né? O Brasil, eu diria que é o país que teria, em tese, as melhores condições para ter uma ação afirmativa em relação a um desenvolvimento responsável com vistas à questão ambiental e social. Mas não é. Não é. A gente está longe disso, né? Você imagina um país em que, como aconteceu recentemente, a presidente da empresa nacional de petróleo, né, no caso da Petrobras, dizer que fica muito feliz quando vê congestionamentos, porque sabe que vai haver maior consumo de combustível. Isso mostra o que é o Brasil. Quer dizer, o Brasil, na verdade, tem na sua direção personalidades que hoje não têm nenhum compromisso com essa agenda, né? No caso da energia, o grande objetivo do Brasil é explorar o pré-sal, combustível fóssil, né? Com enormes dificuldades e reduzidos apoios à energia sustentável, renovável. Então, eu diria que o Brasil poderia ser um país entre os líder. mais nesse campo, né? Poderia ser uma energia solar incrível. O Brasil tem uma insolação enorme, país tropical, tem uma biomassa espetacular, tem um solo, né, extremamente favorável. É um país continental. É um país rico em diversidade, em patrimônio natural. E nessa linha de pensamento, você em 2012 deu uma entrevista que você falava o seguinte: a diversidade já faz parte da economia. E citava como exemplo os fármacos e os cosméticos. E a economia faz parte do desenvolvimento. Fale um pouquinho sobre isso. Não, é exatamente isso. Aquela ideia da economia como algo independente, né, como se fosse algo que ocorresse
independentemente da natureza, isso está soterrado, né? Só os economistas mais quadrados, digamos assim, mais ultrapassados, ainda insistem nessa ideia. Em separar as coisas, né? Agora, a economia mostra claramente os chamados limites, né? Claramente, você depende dos ciclos naturais, né? Você depende dos recursos naturais para se desenvolver, né? E mais do que isso, essa dependência é eterna. Sim. Portanto, o uso responsável dos recursos é a garantia da continuidade dos processos econômicos. Isso está claro para todos, mas alguns ainda insistem em caminhar para o abismo, né? Do crescer, 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 gerar mais riqueza, gerar mais produção. A qualquer preço. A qualquer preço. Então, eu diria que a biodiversidade é a chave patrimônio, da economia e da sociedade como um todo, mas as pessoas se esquecem disso e usam de forma predatória. Eu entendo da seguinte maneira, que o desenvolvimento sob o prisma da sustentabilidade está em você administrar corretamente esses recursos naturais, com certeza. Com sabedoria. Com sabedoria. Com um uso inteligente, um uso que não destrua o recurso, né? E que permita que as próximas gerações tenham as condições de continuar a sua trajetória civilizatória, né? Tá certo, precisamos aí de economistas para dar mais valor a tudo isso, né? Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Cultura de Sustentabilidade, que faz a conexão da arte com a sustentabilidade. É um projeto incentivado e as empresas que querem se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade, a hora é essa. Vamos assistir. Continuando aqui em estúdio, entrevistando João Paulo Capobianco, que é biólogo e presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, falando sobre desenvolvimento sob o prisma da sustentabilidade. Eu vou pedir licença para chamar mais um quadro, que chama-se Virando do Avesso. Este é um quadro de educação ambiental, porque ensina as pessoas a transformar em um novo produto aquilo que seria descartado. Literalmente vira do avesso alguma coisa que era resíduo e que volta a ter uso. Vamos assistir a dica de hoje. Capobianco, você é presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Fale para aqueles que nos assistem o que é o Instituto Democracia e Sustentabilidade, o que faz este instituto e como as pessoas podem saber um pouquinho mais sobre esse trabalho. Bom, o Instituto é uma organização não governamental que tem como objetivo desenvolver a chamada Plataforma para o Brasil que Queremos, ou Plataforma para o Brasil num cenário de democracia e sustentabilidade. Ou seja, nós promovemos debates, encontros, reuniões, discussões, produzimos documentos que detalham quais seriam as opções que nós deveríamos ou poderíamos desenvolver no Brasil em termos de políticas públicas, em termos de iniciativas de governo e da sociedade, para que o Brasil possa mudar a sua trajetória. Certo. Sair da trajetória do crescimento a qualquer custo, sair da trajetória chamada desenvolvimentista,
que tem um fim no abismo, a nossa visão, para um caminho onde você possa construir, ampliar e melhorar a qualidade de vida da população brasileira, gerando emprego, renda, mas com qualidade. Com qualidade na saúde, na educação, com a conservação do nosso patrimônio natural e cultural, de forma integrada. Então, o Instituto se dedicou a fazer isso. Reuniu pessoas das mais diferentes histórias e trajetórias e busca justamente promover essa discussão de forma consistente, mas não é apenas uma discussão teórica, não é uma instituição acadêmica. Ela é uma instituição que busca o que há de melhor da academia, mas que busca também o que há de melhor no setor empresarial, o que há de melhor no setor, de mais de vanguarda no setor não governamental, ou no setor governamental, na academia, para que a gente possa criar uma visão do Brasil e propostas consistentes e concretas para chegarmos lá. Então esse é o objetivo do Instituto. Qualquer pessoa pode acessar o nosso site, que é idsbrasil.net, www.idsbrasil.net. Nós estamos na internet, temos lá vários documentos, nós divulgamos várias iniciativas nossas e de terceiros que, no nosso ponto de vista, caminham para essa direção, que reforce e amplia a democracia brasileira e, ao mesmo tempo, constrói um caminho de sustentabilidade que está acessível a todos. Você, em 2003, escreveu um livro chamado Biodiversidade na Amazônia e ganhou o Prêmio Jabuti, que é um prêmio que a CBL dá à Câmara Brasileira do Livro. Aliás, é um prêmio bastante cobiçado, né? O que fala esse livro? Sobre o que trata? Esse livro, na verdade, ele é um livro de um conjunto grande de autores, né? Eu fui o organizador do livro, junto com uma equipe de outros especialistas em diversas áreas do conhecimento. E ele é o resultado de um negócio muito interessante. Nós, em 2009, ou melhor, em 99, estou falando de um jeito já, o tempo passa, né? No século passado, em 99, nós promovemos, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, na época, um grande encontro, um processo longo e um grande encontro, com mais de 200 especialistas de diferentes linhas e tendências, envolvendo academia e sociedade civil, comunidades indígenas, setor empresarial, para discutir quais seriam as prioridades que deveriam ser implementadas no Brasil para que nós pudéssemos desenvolver de forma sustentável a Amazônia, conservando a sua biodiversidade e a sua diversidade cultural. Isso ensejou uma documentação incrível de contribuições absolutamente inéditas, de enorme alcance, de grande profundidade, e esse trabalho então foi compilado, organizado e transformado num livro. E esse livro então reúne toda essa produção de conhecimento e esse debate, essa discussão e o encontro de visões sobre a Amazônia, né, que puderam então trazer propostas muito concretas. E o livro traz isso, ou seja, esse resultado, né? E então, eu fiquei super feliz. E ganhou o Jabuti. Eu fiquei muito feliz, primeiro por ter ganho o Jabuti, que é algo realmente muito cobiçado. Mas mais do que isso, pelo fato de um tema tão aparentemente fora do circuito, como biodiversidade na Amazônia, poder ganhar 2 prêmios Jabuti, na verdade. E nós ganhamos o prêmio de melhor livro de ciência, né, e natureza, que é uma categoria, saúde e natureza, e um outro que é o melhor livro do ano. Olha, então ele ganhou os 2 prêmios, foi considerado o melhor livro do ano não ficção de 2003, né? Realmente foi muito bom. E você tem noção da venda, da tiragem, do consumo desse livro? O livro esgotou a edição, né? Depois foi feita uma edição em inglês. Olha, né? Interessante. Porque o livro teve uma repercussão fora do Brasil, então ele foi traduzido para o inglês, foi vendido em vários lugares do mundo. E agora deve vir uma nova edição, né? A partir de informações novas que foram aportadas. Uma reformulação, uma atualização, porque já faz 10 anos, né? 10 anos. Mas como é importante a publicação, a educação, ela é muito importante para a gente construir a cultura da sustentabilidade. Nossa pequena contribuição é através desse programa, mas a informação chega e é isso que conta, né? É fundamental. Capobianco, eu vou pedir licença para chamar o Pegada Jovem. Pegada Jovem é um quadro
que trata do seguinte: nós vamos até a rua perguntar ao jovem o que ele pensa sobre o tema que nós estamos discutindo aqui. Isso é muito interessante. Vamos ver o que o jovem pensa sobre desenvolvimento e sustentabilidade. E a cada dia mais, o Brasil vem se desenvolvendo. Mas será que ele está considerando isso em bases sustentáveis? O que será que o jovem pensa disso? Priscila, você já ouviu falar em sustentabilidade, né? Já. Sabe o que é? Sei. E você acha que São Paulo está se desenvolvendo com base na sustentabilidade? Acho que não. Por quê? Devia ter mais planejamento sobre isso por parte dos governos. E tem muita gente que não sabe nem o que significa, não ajuda, não coopera nas ruas, não faz sua parte. Acho que cada um podia fazer um pouco mais. Com certeza não, né? Porque deixa as pessoas morrerem de fome e sem luta nenhuma para isso. Então, São Paulo, sustentabilidade zero. E você, o que você acha? Acho que tá faltando também, a gente não sei se tem a ver mais envolvido com reciclagem, com tudo, São Paulo ainda tá faltando bastante ainda. Então, falta reciclagem, muito lixo na rua ainda, porque na verdade falta cultura também pra gente ainda ter sustentabilidade no Brasil ainda. Sinceramente, existem algumas políticas, como por exemplo o tratamento do Rio Tietê, entre outras políticas feitas pela Sabesp e o governo, que tentaram ter essa mudança, mas infelizmente grande parte da população ainda não possui uma cabeça voltada para a sustentabilidade, então não há uma mudança efetiva, mesmo com políticas públicas favoráveis a isso. Não, nem pouco. Olha, para ser algo mais sustentável, a gente tem que buscar mais. Acho que com coisas simples, fazendo a reciclagem até na sua própria casa mesmo, já ajuda muito. Óleos, essas coisas de reaproveitar o óleo, A pilha. bateria que estraga o solo e tudo mais. E eu acho assim, que as pessoas deviam usar mais o transporte público. Porque, tipo assim, um transporte leva muito mais pessoas do que cada um em um carro. Então, acho que isso ajudaria muito. Capobianco, é bem interessante a visão do jovem sobre esse tema desenvolvimento e sustentabilidade, não é? Com certeza. Eu estou entrevistando João Paulo Capobianco, que é presidente do IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade. Estamos falando sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Capobianco, você acredita que a gente vai ver a migração de um modelo insustentável para o modelo sustentável de desenvolvimento? Quantas gerações isso vai ser necessário para que essa migração aconteça? Nós dois vamos ver isso na prática? Olha, eu acho que nós já estamos vendo isso na prática, né? É um processo, na minha opinião, irreversível. O mundo caminha para isso. Resultados concretos estão sendo aportados. Você vê o caso da energia, né? Embora o nosso país ainda insista nas velhas e tradicionais fontes de energia, o mundo caminha a passos largos. Se você imaginar a energia eólica, por exemplo, dos ventos, né? É impressionante. Isso há 4 anos atrás não era considerada uma alternativa viável. Sim. Porque uma alternativa econômica, ela tem que ser, energética, ela tem que ser tecnicamente e economicamente viável. Sim. Pois a energia eólica conquistou o mundo e conquistou o Brasil, né? Nós temos hoje nos leilões que o governo faz, o preço ofertado da energia eólica, dos ventos, sai mais barato do que a energia nas fontes tradicionais. Então isso é um sinal claro. A questão das células fotovoltaicas, né, que captam energia solar, os preços cada dia menores. Outro dia um amigo meu me trouxe de uma viagem que ele fez, uma célula fotoelétrica, uma placa que é mole. Você consegue revestir qualquer coisa com essa placa, uma espessura mínima e transparente. Você pode ter como vidro. Você pode construir sua casa com vidro e a luz passa por ela, gera energia solar e ilumina a sua casa com a luz natural. Essas coisas são incríveis. O esforço feito com relação à reciclagem, também, a gestão inteligente de resíduos, né? A conservação de recursos naturais, que está se expandindo no mundo todo, se tornando um atributo econômico importante. Então, o processo está ocorrendo. A dúvida que todos nós temos, né, e aí eu não sei te responder, é se nós vamos ver a mudança, de fato, redirecionando a humanidade, porque ainda o tradicional, o irresponsável,
o uso intensivo de recursos de forma predatória e o consumo absurdo de energia de forma perdulária ainda é a maioria. E está levando todos nós ao caos das mudanças climáticas, que só se agravam, apesar dos problemas se agravarem. Parece que nada é suficiente para fazer uma mudança rápida e radical de curso. Que é o que nós gostaríamos que fosse feito. Estamos chegando ao final da entrevista. Agradeço muito a sua participação, compartilhando seu conhecimento, sua experiência com aqueles que nos assistem, e peço que você deixe suas palavras finais sobre a importância do tema que nós falamos hoje aqui. Olha, eu queria dizer primeiro que foi um prazer estar aqui, agradecer, portanto, o convite. Me sinto honrado de ter esse espaço entre vocês. Nós é que sentimos. E parabenizo a iniciativa, porque é isso que nós precisamos, né? De debater esse assunto, de trazer a diferença das opiniões. Visões diferenciadas. Visões diferenciadas que permitam que quem está nos assistindo, que é o que interessa, forme a sua própria opinião. Eu espero ter contribuído de alguma forma com esta formação de opinião, e se aquilo que eu disse for útil, eu teria ficado muito satisfeito. Muito obrigado. Nós é que agradecemos mais uma vez, e agradeço também você, internauta, que nos assistiu até esse momento. E convido para o nosso próximo programa, sempre às quartas-feiras, 14h30, com tema atual e relevante. Eu espero vocês. Até lá.